Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. O nosso tempo de louvor e meditação já vai começar. Mas antes, eu queria te convidar a já deixar a sua curtida, o seu joinha aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. E não apenas fazer isso, mas recomendar também o nosso canal, compartilhar os nossos vídeos com todos os seus contatos. Assim, mais gente fica sabendo do que está acontecendo na nossa igreja, mesmo nesses tempos de pandemia e quarentena, e você pode abençoar a vida de alguém através das mensagens e dos tempos de louvor que nós temos compartilhado. Que Deus abençoe a sua vida e bom tempo de adoração junto com os nossos irmãos e com o pastor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos dessa maneira um pouco diferente, mas com o nosso coração, a nossa mente voltados para Deus e unidos em Cristo. A nossa oração tem sido que o Senhor abrevie esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Nós, enquanto brasileiros, enfim, em todo o mundo, nós temos sofrido por causa dessa pandemia. Mas é tempo de agora louvarmos a Deus e buscarmos o seu nome. Gostaria de ler 2 versículos da palavra de Deus com vocês, que se encontram registrados no livro dos Salmos. Como eu tenho dito, os Salmos têm sido refrigério para minha alma, consolo do Senhor nesses dias tão difíceis. E o Salmo 46 nos diz assim: Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Pensando nessas palavras benditas, meus irmãos, vamos orar ao Senhor nessa hora? Senhor, em nome de Jesus, a nossa gratidão, porque mais uma semana se encerrou e a Tua boa mão cuidou de nós. A Tua boa mão nos protegeu. Fomos guardados e amparados pelo Senhor. A nossa gratidão, porque é o Senhor mesmo que tem cuidado de cada um de nós. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que para além de todos os sentimentos que possam haver no nosso coração, seja a gratidão, o sentimento que norteia os nossos corações nesse tempo. Oramos por nossos irmãos, por nossas irmãs, pedindo, Senhor, cuida de cada um deles, Senhor. Cuida do nosso país, cuida, Senhor, do nosso povo, nesses dias mais difíceis, mais agudos dessa crise, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor nos sustente. Que em nome de Jesus o Senhor nos guarde. E que o Senhor nos use, Senhor, para sermos instrumentos do Senhor, para levar Tua palavra àquelas pessoas que necessitam, Senhor, de uma palavra de consolo, de conforto, Senhor. E sabemos que nesses dias maus, só a Tua palavra, só o Teu Evangelho pode produzir conforto, consolo, paz, libertação. E somos nós, seu povo, que temos essa responsabilidade. Abençoe esse tempo de culto, os cânticos, a Tua palavra. Usa o Teu servo, pastor Gustavo, para trazer a palavra do Senhor para nós nessa hora. Tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, meus irmãos, sermos conduzidos a Deus em cânticos de adoração ao Senhor. Deus muito os abençoe. Todas as terras, cantai ao Senhor, bendito.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Que a graça de Jesus seja derramada abundantemente sobre a sua vida, as nossas vidas. Nós já tivemos um período de louvor, os cânticos espirituais foram entoados e agora nós vamos refletir na palavra de Deus. Antes, porém, eu gostaria de convidar você a participar das nossas pregações, da nossa série nova que está começando hoje. E, claro, mês de maio, falaremos a respeito da família. A família estará no nosso foco. E o nosso tema será conversas francas sobre família. Conversas francas sobre família. E hoje, no nosso primeiro episódio, eu gostaria de falar a respeito de perdas. Como lidar com as perdas? Sim, as perdas fazem parte da nossa experiência humana, da nossa experiência familiar. Muitas e muitas famílias experimentaram e estão experimentando perdas. E a grande pergunta é: como lidar com as perdas? Como assimilar as perdas? O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Hoje, vamos ouvir a palavra de Deus nesse viés. E claro, o personagem que surgiu com força na minha mente, no meu coração, a figura emblemática de Jó. Nós vamos ler o capítulo de número 1. Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia aí, na sua casa, e acompanhar a minha leitura. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bons lavravam, e as jumentas pasciam a eles junto. De repente, deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava-este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava-este ainda quando outro veio e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, a sua palavra está aberta diante de nós, foi lida, um texto tão profundo, tão importante, e um livro que atualmente tem sido muito lido, Senhor, nesse momento de quarentena, de confinamento, onde pessoas, famílias têm sofrido muito. Quantos ensinamentos preciosos, Senhor, podemos extrair e aplicar nas nossas vidas através do livro de Jó. E eu peço que seja assim conosco, Senhor, nesta noite. Fala ao nosso coração, fala a cada coração, sobretudo aquelas pessoas que têm experimentado a perda, têm sofrido com a perda. Ah, Senhor, muitas e muitas vezes a perda é uma experiência desastrosa na nossa vida. E muitos se afastam de Ti por conta de perdas na vida. Por outro lado, Senhor, as perdas também podem nos aproximar de Ti, podem aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor, e eu oro para que seja isto o que aconteça conosco. Para aqueles que estão passando, Senhor, sufoco, para aqueles que estão, Senhor, agora experimentando algumas perdas na vida, que o Senhor ampare, console, conforte e, sobretudo, Senhor, restaure essas vidas pelo seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu começo, claro, olhando para esse capítulo que nós acabamos de ler e percebendo que nós estamos diante de uma história que possui 2 lados. E eu quero convidar você a inicialmente me seguir no primeiro dos lados, que é o lado bom da história. Vamos começar com o lado bom da história.
Quando olhamos para os primeiros versículos do capítulo 1, o que é que nós podemos ver? Primeira coisa que eu vejo é uma excelência de caráter. Jó era um homem excelente. E o primeiro versículo do primeiro capítulo já aponta nessa direção. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó tinha caráter excelente. Caminhando, indo para o versículo 2, podemos ver também, sob o crivo do lado bom da história, uma família numerosa. E lembrem-se, segundo a tradição veterotestamentária, filhos, muitos filhos, eram um sinal da bênção divina. O texto bíblico diz: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Uma família numerosa, abençoada. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, o lado bom da história. Eles tinham segurança econômica. Eram prósperos. Versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem, Jó, era o maior de todos os do Oriente. Era um homem próspero, uma família segura economicamente. E o versículo 4, vejam só que coisa maravilhosa. Laços afetivos fortes. Era uma família numerosa que se amava. Os laços afetivos eram fortes entre aquelas pessoas. O texto bíblico diz: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E o versículo 5, um versículo lindo, tocante, mostra que na vida de Jó e na vida daquela família havia uma espiritualidade reverente e sadia. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ah, meus irmãos, se a narrativa terminasse aí, no versículo 5, nós poderíamos dizer que nós estaríamos diante de uma família perfeita. Uma família de sonhos. Meu Deus, que harmonia! Juntos, unidos, prósperos, piedosos. Jó, um homem excelente como líder daquela casa, como líder daquela família. Uma família ímpar. Mas o texto segue, a narrativa segue. E nós entramos então nos versículos 6 e seguintes. O momento de um teste que é estabelecido e será aplicado na vida dessa família. Versículos 6 e seguintes dizem: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença dele.
Ah, meus irmãos, versículos terríveis, porque o teste que viria a ser aplicado na vida de Jó, você conhece o texto, você sabe muito bem por quantas Jó passou, não seria brincadeira. Mas a tese que Satanás levanta aqui é uma tese que toca profundamente o meu coração, que me faz olhar para dentro de mim mesmo e fazer uma pergunta para mim, para minha alma. Quais são as motivações que eu tenho no meu coração, no mais íntimo do meu ser, em servir a Deus, em andar com Deus? Satanás diz aqui a Deus que Jó é um baita de um interesseiro, que a fidelidade de Jó, a piedade de Jó, tudo é uma farsa, porque na verdade Jó é bonzinho, entre aspas, por interesse, para que Deus continue o abençoando, para que Deus continue derramando sobre a vida dele, Jó, toda a sorte de bênçãos que têm sido derramadas sobre ele e sobre a sua família. Então, o teste vem sobre a vida de Jó. E aí eu quero falar com você, comecei falando a respeito do lado bom da história, e agora vou falar a respeito do lado ruim da história. Jó perdeu os seus bens, o seu patrimônio, as suas ovelhas, os seus camelos, os seus bois, as suas jumentas, os seus empregados. Tudo foi tirado das mãos de Jó. Jó perdeu tudo. O texto bíblico diz: veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bons lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava-te ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Meus irmãos, da noite para o dia, quase que instantaneamente, Jó, que era um homem rico, próspero, muitos bens amealhados, se vê falido, perdeu todos os seus bens. Mas não para por aí. Jó perdeu os seus familiares, 7 filhos e 3 filhas. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Jó perdeu os seus familiares, os seus 7 filhos e as suas filhas, todas de uma só vez, mortos por conta de um acidente, de um desastre ocorrido. E ainda temos um terceiro ponto, um texto que eu não li, porque está no capítulo 2, mas não pode passar despercebido. Jó perdeu a própria saúde, a rigidez física. Jó, capítulo 2, versículos 7 e 8. O texto sagrado diz assim: então Jó, ou melhor, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Sim, Jó perdeu a saúde. E então, é assim que o encontramos no capítulo 2. Doente, se coçando com cacos, sem os seus filhos e as suas filhas, e toda aquela riqueza perdida. Toda aquela riqueza levada embora pelos muitos assaltantes.
Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o lado ruim da história. Esse é o lado terrível da história de Jó. Mas como eu disse no início, as perdas fazem parte da nossa vida. É claro, talvez sobre a vida de Jó, as perdas tenham vindo sobre ele como uma avalanche. Conosco, graças a Deus, pelo menos até agora, não tem sido assim, não está sendo assim. Essa não é a nossa experiência, não é igual à experiência de Jó. Mas com certeza todos nós já experimentamos a perda ou perdas na nossa vida. De repente, sim, um patrimônio que nós sofremos, labutamos para amealhar durante uma vida. De repente, experimentamos o gosto amargo de perder aquilo que nós juntamos. De repente, já perdemos familiares, pessoas amadas do nosso coração, morreram. Mortes terríveis. Alguns têm perdido o casamento, o cônjuge. Outros têm perdido filhos, filhas, para uma vida louca, para as drogas. Perdas, perdas terríveis, que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa vida. E a grande questão é, como reagiremos? O que faremos a partir dessa experiência? Que caminho seguiremos? Continuaremos crendo em Deus ou nos rebelaremos contra Ele? Pois este é um caminho que se abre diante de nós. Conheci algumas pessoas ao longo da minha vida que se rebelaram contra Deus, que se revoltaram contra Deus, que abjuraram, abandonaram a fé, porque não souberam lidar com a dor da perda. Me lembro, há muitos anos atrás, mais de 20, quando certa feita eu entregava quentinhas nas imediações da rodoviária aqui em Sorocaba, havia um contingente de moradores de rua que perambulavam e pernoitavam na rodoviária, e eu entreguei uma quentinha a um deles. Papo vem, papo vai, percebi que era uma pessoa culta, muito lúcida, inteligente. Para minha surpresa, para o meu espanto, um ex-teólogo, alguém que tinha passado por uma faculdade de teologia, e que disse para mim assim: eu passei a descrer em Deus quando os meus pais sofreram um terrível acidente numa das nossas estradas aqui, desse Brasilzão de Deus. Estavam no ônibus que se chocou com um caminhão, ou outro ônibus, já não lembro, mas houve uma série de óbitos, de mortes, dentre as quais os pais desse ex-teólogo. E a partir daquele momento, então, ele rompe, se fecha, passa a descrer, porque ele não consegue assimilar, ele não consegue juntar as pontas dessa triste experiência e do amor de Deus. Temos um lado bom, um lado de sonhos na história de Jó e na história familiar de Jó. Mas Jó ele passa por um teste muito agudo, grandioso. O que estaria hospedado no coração de Jó? Que sentimentos ele nutria por Deus? Esse teste vai mostrar. E tudo de Jó é tirado. Os bens, os filhos, a sua saúde. E agora Jó se coça com um caco para raspar-se. Antes de prosseguir, para nós vermos as reações de Jó, eu preciso fazer duas ponderações. A primeira delas, a primeira ponderação que eu faço, que o infortúnio nem sempre é resultado de relaxamento espiritual ou pecado. Porque nós temos, como evangélicos, uma tendência terrível, quando a gente vê alguém sofrendo, quando o infortúnio bate à porta da casa de alguém, nós logo pensamos, que pecado essa pessoa cometeu? Porque está sendo punida, Deus está castigando.
Mas veja que esse argumento, ou esse pensamento não cola muito aqui no caso de Jó, porque no capítulo 1, versículo 1, o texto começa dizendo para nós. Aliás, o livro se abre com esse versículo aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vimos que ele era zeloso, ele orava pelos seus filhos, porque tinha medo que talvez no coração de um dos filhos, de uma das filhas, houvesse pecado, blasfêmia. Ele orava, ele oferecia holocaustos para santificar a família. Então, relaxamento espiritual ou pecado não dá, não encaixa. Nem sempre. Nem sempre o infortúnio, o sofrimento é resultado de relaxamento espiritual ou de pecado. Nem sempre. Quanta gente boa, quanta gente crente, quantas famílias de gente crente que passaram por terríveis tempestades, enfrentaram desertos escaldantes. Eu conheço dezenas, e eu sei que você também conhece. Então essa é a primeira ponderação. A segunda ponderação, especificamente aqui no capítulo 1, nós temos o ataque de Satanás sobre a vida de Jó. E eu queria fazer uma ponderação sobre isso. Os ataques de Satanás só ocorrem com o consentimento de Deus e vão até onde Deus permite. É bom que se saiba, Satanás não é onipotente. Vivemos há uns tempos atrás, alguns anos atrás, uma teologia ruim, péssima, que apresentava um Jesus pequeno e um diabo imenso. Mas a sã doutrina e a boa teologia dizem que Satanás é uma força, é um poder limitado pelo próprio Deus. Versículo 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. Então veja, Deus restringe. Deus limita os ataques do maligno sobre a vida de Jó. Agora eu quero fazer uma ponderação em cima dessa ponderação. Nem todo sofrimento é obra do diabo. Nem todo sofrimento é obra do diabo. No caso específico de Jó, o diabo era o agente ali, a fustigá-lo, a operar o sofrimento na vida dele. Mas nem sempre o diabo é o agente por trás dos nossos sofrimentos. Então tome cuidado para você não espiritualizar muito, indevidamente inclusive, para jogar toda a culpa em cima do diabo. Mas eu quero falar com vocês agora sobre o lado bom dentro do lado ruim. O lado bom dentro do lado ruim. Como é que Jó assimilou o sofrimento dele, da sua esposa, da sua família? Como é que ele reagiu? Como é que ele metabolizou essa experiência bombástica que ele teve? Essa experiência de deserto, um deserto escaldante, pelo qual ele teve que atravessar. O lado bom dentro do lado ruim, porque vejam a reação de Jó. Versículos 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e, pasmem, adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que é que nós vemos nesses versículos? Primeira coisa, Jó se humilhou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra. A primeira atitude dele é se humilhar, é vislumbrar a pequenez, a finitude. E ele se lança em terra. A segunda reação,
adorou. Adorou. Vejam, eu até me arrepio. Tantas experiências amargas e aquele homem ainda tem forças dentro de si para adorar. Mas por quê? Porque ele não se esqueceu daquele Deus presente na vida dele, no momento bom. Ele não se esqueceu, o mesmo Deus presente agora na vida dele, no momento ruim, no tempo ruim. Ele conseguiu fazer a conexão, criar o link. Então, ele adora. E a terceira atitude, reconheceu. O reconhecimento. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, uma lição preciosíssima para a nossa vida. Para a nossa vida. Nós vamos enfrentar perdas, inclusive no âmbito da família. Nós vamos enfrentar desertos, nós vamos passar pelos vales. Mas o que está dentro do nosso coração? Como passaremos? Humilhe-se, adore, reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor. Gosto muito da frase do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Sartre, dentre tantas coisas interessantes que disse, tantas frases interessantes que disse, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. O que importa é o que você faz, como é que nós digerimos, metabolizamos, assimilamos, como é que a coisa é decodificada dentro de nós. Nos leva para Deus ou nos afasta de Deus? Nos põe de joelhos ou nos faz empinar o nariz? Quebra a nossa cerviz ou estufa o nosso peito? Esse é o ponto. E uma das coisas mais lindas que eu vejo nesses últimos versículos. Jó viveu os dois lados da sua história, tanto o lado bom, como também o lado ruim, ao lado de Deus. Nós temos um olhar viciado. A gente vê Deus na abundância. Mas é preciso ver Deus também na escassez. A gente vê Deus num dia ensolarado. Mas é preciso ver Deus também no dia nublado, no dia chuvoso. A gente vê Deus naquela viagem magnífica que nós temos a oportunidade de fazer. Mas é preciso ver Deus também dentro de casa, com a família. Jó consegue. Ele viveu os dois lados da sua história ao lado de Deus. Ao lado de Deus. Esse é o maior ensinamento para mim, para a minha vida. Viveu os dois lados da sua história ao lado de Deus. E aqui quero citar o reverendo Eugene Peterson. Não temos um Deus que sempre cede aos nossos caprichos, mas um Deus a quem confiamos os nossos destinos. Vejo isso em Jó. A vida de Jó estava entregue às mãos de Deus, nos bons momentos e nos maus momentos. Quando os filhos nasceram, quando os filhos foram enterrados, quando ele era um homem rico, quando ele se tornou um homem pobre, quando ele era um homem sadio, forte, quando ele se tornou um leproso. Jó confiou a sua vida nas mãos de Deus. Mas agora, eu queria, partindo já para a conclusão, falar que na verdade, essa história, eu falei uma história de dois lados, essa história ela tem três lados. Claro que eu queria pregar todo o livro de Jó, mas eu vou cometer uma insanidade, eu vou pular 41 versículos, eu vou para o último capítulo de Jó.
Porque eu quero falar sobre a restauração desse homem que soube sofrer, que soube perder, e que andou em todo o tempo com Deus. Capítulo 42, versículos 10 a 13. Ouçam em nome de Jesus esse texto bíblico e deixe esse texto bíblico entrar no seu coração, para consolar, para confortar o seu coração. Porque quando nós perdemos, nós precisamos de restauração. Quem perde precisa ser restaurado de uma certa maneira. Então vejam o que o texto bíblico diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Mas vejam, Jó viveu os 2 lados da sua história de vida com Deus, e ele pôde então viver o terceiro lado, o lado da restauração. Se você está precisando de restauração na sua vida, não solte as mãos de Deus. Atravesse o deserto segurando, agarrado às mãos de Deus. Se a sua casa precisa de restauração, o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos, com as suas filhas, se você precisa de uma restauração, de uma cura, não solte das mãos de Deus, porque Deus tem restauração. Deus tem um novo caminho para você em Jesus. Em Jesus. Agora sim, o que eu vou levar para casa? Vocês já estão em casa, então vocês não precisam levar para casa. Vocês têm que, na verdade, abrir o coração. Levar no coração. O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta série, Conversas Francas sobre Família, é: viva a sua vida toda. Bons momentos, maus momentos. Bons episódios, maus episódios. Boas páginas, aquelas páginas que você gostaria de arrancar da história da sua vida, mas não tem como arrancar. Deixe essa página ali, porque ela compõe o seu histórico de vida. Então, viva a sua vida toda com Deus. Nas perdas, humilhe-se, adore e aguarde pacientemente a intervenção restauradora dos céus. Nas perdas, humilhe-se, adore e aguarde pacientemente a intervenção restauradora dos céus. Deus tem uma restauração para nós. Deus tem uma restauração para as nossas famílias. Deus tem uma restauração para a nossa sorte. Eu creio em nome de Jesus. E é por isso que eu vou orar agora por você. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa história enche o nosso coração, porque é uma história muito rica, profunda demais, Senhor. Aquilo que foi a experiência de Jó neste primeiro capítulo do seu livro, vira, Senhor, a nossa vida de ponta cabeça, mexe conosco, mexe com o mais profundo do nosso ser, porque nós indagamos como ele pôde, como ele aguentou, como suportou tamanho sofrimento. Mas é que, na verdade, durante todas as experiências ruins que ele teve, o Senhor estava com ele, guardando, protegendo, poupando e falando ao coração dele. Ah, Senhor, que seja assim também conosco,
Que seja assim também com cada um de nós, quando enfrentarmos os momentos agudos da vida. Que possamos segurar firme em suas mãos e jamais soltar dela. Jamais soltar, Senhor, da sua mão. Porque o Senhor há de nos conduzir para pastos verdejantes, para águas de descanso. E lá, Senhor, nós encontraremos a restauração da nossa vida e da nossa alma. Eu oro pelas nossas famílias. Que o Senhor derrame graça sobre os casamentos, sobre os relacionamentos dos pais com os seus filhos, das mães com os seus filhos, filhos e filhas. Peço que o Senhor cure, restaure, que o Senhor retifique, conserte, que o Senhor opere milagres, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu gostaria de convidar mais uma vez o conjunto para voltar aqui à frente, e nós ainda teremos mais uma canção, mais um cântico de louvor ao nosso Deus, para esse momento de culto ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração,
Irmãos e irmãs, eu espero que vocês tenham sido abençoados e espero que esta semana que se inicia seja uma semana abençoada na sua vida. Segure firme nas mãos de Deus, viva todos os episódios da sua vida com Deus, porque Deus, Ele tem para mim e para você, para todos nós, uma direção, um propósito, e Ele há de cumprir cabalmente o propósito dEle em Cristo na nossa vida. O Senhor é conosco, nós não estamos sozinhos, o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tenha uma excelente e abençoada semana. E sobre vocês eu rogo a bênção do Deus triuno. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, o consolo, o conforto, os dons e o poder do Santo Espírito repousem sobre todos nós, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.